Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando aí a respeito do Flamengo, a respeito, né, desse julgamento do Bruno Henrique, a respeito também da preparação do Flamengo para enfrentar o time do Sport e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Por suspeitas de participação em manipulação de apostas esportivas e a pena que já tinha sido aplicada de 12 jogos mais multa foi reduzida numa multa de R$100 e acabou o assunto. R$100 mil. Eu falei quanto? R$100. R$100 mil. Pra eles é isso aí mesmo, é não, mas é isso, a gente vai comentar na sequência. Ao contrário da última segunda-feira, quando a sessão foi interrompida após um auditor pedir vista, Bruno Henrique acompanhou o julgamento de forma online e não presencial. Dos 9 auditores, 6 votaram pela anulação dos 12 jogos de suspensão a que ele havia sido condenado em primeira instância há 2 meses. E a favor de uma multa de R$100 mil, formando maioria no pleno. Por maioria de 6 votos, há 2 votos, há 1 voto para desclassificar a condenação do 243A, com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º. Então, a fixação de multa máxima em R$100 mil. A Procuradoria requer a lavratura do acórdão, que será naturalmente devidamente lavrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão do Pleno do STJ. Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de assuntos ligados ao não cumprimento do regulamento de competições. Não cabe recurso e o caso, na esfera esportiva, está finalmente encerrado. Só o fato de estar aqui diante da Justiça Desportiva e respondendo a um processo como esse, ele já serve não como exemplo só para Bruno Henrique, mas para todos os atletas. Acusado de forçar um cartão amarelo em novembro de 2023 para favorecer apostadores, entre eles o irmão Vander, Bruno Henrique fica liberado para atuar na reta final do Brasileirão e na decisão da Libertadores. Ele ainda será julgado criminalmente. Tenho conversado muito com o Bruno ao longo desses últimos meses. Ele sempre esteve tranquilo da conduta dele, da inocência dele, que ele jamais cometeu nenhum ato que agredisse o futebol brasileiro. Ronaldão, qual é a sua opinião? Porque não só fizeram uma nova votação, como acabou em multa. Tem que ter um advogado bom, né, menina Renata? E eu gostei das palavras do advogado, que ele não cometeu nada, ele nem jogou. Se bobear, acho que ele nem jogou. Acho que ele nem estava no estádio, né, pelo visto. Mas tem que tomar um cuidado para falar dessa turma, rapaz do céu, mas eu vou castigar aqui. Bobão. Eu tô me sentindo um bobão, depois do que eu vi que foi feito ontem, ainda mais que esse julgamento que eles fizeram. Foram empurrando, e o menino do Curitiba, o Aleph Manga, não teve a mesma sorte, né? O mesmo advogado, uma pena, filho. Você vê como é que é o mundo hoje em dia? E aí estão falando agora que vai ter um julgamento aí, que todo mundo vai esperar, não espere nada pelo jeito. É que isso foi na justiça desportiva, agora tem a justiça comum também. O advogado é muito bom aí, parabéns a todos os envolvidos. O advogado é muito bom, desenvolveu o seu trabalho, né, o pessoal que estava ali trabalhando também, né, no home office, aquela coisa toda também, fizeram o seu trabalho e o futebol está afundando. E a gente achando simplesmente, que era arbitragem, né? A gente aqui, todo jogo a gente fica arbitragem. Aí quando cai para o outro campo é pior ainda. Então, eu não sei onde vai parar o futebol. Confesso a vocês que eu não sei onde vai parar. Edu Dracena, foram 6 votos para que tudo isso fosse transformado só em multa, absolvido de jogos, de dias e tudo mais, e 3 aí contra. 6-3, Bruno Henrique absolvido, liberado, tá tudo certo. Eu vou estar igual o Ronaldo, né? Tem que medir as palavras aqui, porque nada contra o Bruno, independente, eu não conheço, já joguei várias vezes contra, mas a questão foi da atitude, para mim vergonhosa, para mim lamentável, para mim, sabe, o STJD poderia colocar um ponto final com relação à questão das apostas, questão de você manipular. Só que agora ele escancarou. Hoje todo mundo pode fazer qualquer coisa, porque não vai ser julgado. O STJD deu esse exemplo. Qualquer jogador hoje pode fazer isso aí, que isso não vai acontecer nada. Ou pode acontecer.
Porque, de repente, se não for de um Flamengo, de um Palmeiras, de um time grande, que tem condições, vai ser julgado. Então, eu vejo assim, lamentável mesmo que esses auditores fizeram, nesse caso do Bruno Henrique. E pediram, um auditor pediu vistas do processo, aí volta na quinta-feira e muda tudo, desfigura. E o advogado do Flamengo disse que não é para comemorar, que já deveria ter acontecido assim e tudo mais. Cicinho. Renata, se tem uma coisa que esse programa passa é credibilidade. Então, assim, nós não podemos passar pano numa situação como essa, porque muitas das vezes as pessoas falam, não, o programa lá é porque é Flamengo, o boom é maior. Sim, se o Flamengo, o boom é maior, o exemplo tem que partir daí. Se parte do Flamengo uma punição, isso demonstra para os outros que não pode ser feito. Então, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso daí é vergonhoso, exatamente porque a gente... Aqui no programa procura passar o máximo de transparência possível e coisa que não vem daí, coisa que não vem. Nós não estamos julgando o Bruno Henrique. Na verdade, nós estamos julgando a pessoa que cometeu um equívoco e estamos falando disso. E a justiça não cumpriu com a justiça. Então, assim, é vergonhoso. O Flamengo deveria ter sido usado como exemplo porque é grande. O Flamengo provavelmente, e óbvio, não compactua com isso. Mas o seu atleta, Bruno Henrique, acabou errando. Então, a gente lamenta por essa situação. Eu só me dou o direito de pensar uma coisa. E se esse julgamento não tivesse esperado tanto tempo, não fosse na reta final de Brasileiro e Libertadores? Se acontecesse antes, será que os auditores também teriam esse mesmo comportamento, essa mesma avaliação? É só isso que eu fiquei pensando, mas enfim... É apenas uma dúvida que eu deixo no ar e ponto, porque a gente tem o direito de refletir, de pensar, de observar, não é? Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que tudo isso que está acontecendo, tudo que foi falado é choro dos antes? Ou vocês acham que o Flamengo foi beneficiado, o Bruno Henrique foi beneficiado por jogar no Flamengo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? E agora vamos dar uma olhadinha aqui no que eles falaram a respeito da preparação do Flamengo para o jogo contra o time do Sport. Mas dentro de campo, amanhã o Flamengo tem jogo atrasado da 12ª rodada, fora de casa, diante do Lanterna Sport, e ainda vai aproveitar para dar aquela secadinha no jogo do Palmeiras com o Santos. Amanhã o Flamengo visita o Sport na Arena de Pernambuco. Após igualar os pontos do líder Palmeiras no último domingo, a partida deste sábado, atrasada da 12ª rodada, ganhou ainda mais importância. Cada jogo, a partir de agora, vale a liderança do Brasileirão. Então vamos enumerar os fatos. São 7 baixas por convocações às seleções. Alexandro e Danilo com o Brasil, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai, Carrascal com a Colômbia e Plata pelo Equador. Achou pouco? Então anota aí. Mais 4 baixas entregues ao departamento médico. Pedro segue o tratamento da fratura no antebraço direito. Essa semana, o atacante retomou o trabalho em campo, ainda usando uma proteção no braço e sem condições de jogo. Além dele, Léo Ortiz também se recupera das dores no tornozelo após estiramento na região. A ideia é ter o zagueiro 100% recuperado antes de voltar a ser relacionado. Alan trata uma fascite plantar e Jorginho é o que está mais próximo de voltar ao time. Desde a semifinal da Libertadores, o meia se recupera de uma lesão na coxa, mas já treina com o grupo e vai ser reavaliado. O provável Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. A pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. Mas se de um lado a pressão pelo título é grande, do outro, o Sport precisa de um milagre. O único resultado que interessa amanhã é a vitória, que não acontece há 10 jogos. O volante Pedro Augusto, se recuperando de uma lesão no quadril, segue fora, assim como o lateral esquerdo Igor Cariús, em tratamento de um desconforto na panturrilha. Derek, artilheiro do time, com 6 gols, foi afastado por indisciplina
e está fora da equipe em definitivo. Sendo assim, o interino, César Lucena, deve repetir o time que perdeu para o Atlético Mineiro por 4-2. Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Luan Cândido. Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima. Léo Pereira, Mateuzinho e Pablo. Para agravar a crise, a diretoria vendeu o mando de campo por 3 milhões de reais, tirando o jogo da Ilha do Retiro e levando para a Arena de Pernambuco. Várias coisas desfavoráveis para o esporte e boas para o Flamengo, a começar pela presença do Bruno Henrique, liberadíssimo, não é? E é um jogo que tem uma desproporção, porque estamos falando do segundo colocado, Edu, contra o Lanterna quase rebaixado. E o Sport, eu acho que ficou 31 rodadas na zona de abaixamento ali, lá na Lanterna, Ronaldo. Nossa, lá embaixo lá embaixo. Então, para você ver realmente a campanha do Sport muito abaixo do que a gente imaginava. Subiu o ano passado para a primeira e, infelizmente, não conseguiu se manter na primeira. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Vai jogar não completo, mas com essa força aí que a gente viu, um time escalado aí, é um time bem competitivo, um time muito forte, até porque o Felipe teve tempo para treinar e, de repente, entrosar esses jogadores. Então, para mim, o Flamengo é muito favorito para esse jogo. Sim, há pouco tempo um Flamengo cansado perdeu para o Fortaleza e agora vai ao Nordeste outra vez e tem pela frente um adversário que não tem demonstrado resistência nos últimos jogos. Exatamente, Renata. Assim, eu tenho um respeito muito grande pelo esporte, pela torcida, e é um clube assim sensacional para você trabalhar e não merecia estar numa condição dessa, mas assim como aconteceu com o Fortaleza, eu não acredito que o Raio também vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Então o Flamengo é muito favorito e o Sport tem que fechar a casinha ali para não tomar muito, porque esse ano as coisas não estão boas, não. E segue muito boa essa briga entre Palmeiras e Flamengo na Série A. Quem também falou aí a respeito da preparação do Flamengo para enfrentar o time do Sport foi a galera do Pucheta, no programa da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. Brasileiro, porque essa data FIFA vai colocar em campo líder e vice-líder para ver quem é que, se o Palmeiras mantém essa liderança ou se o Flamengo assume a liderança. Afinal, o Flamengo vai jogar em casa contra o Sport lá em Pernambuco. O jogo foi vendido para a Arena Pernambuco por uma empresa privada segundo a direção do Sport. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Existe um espaço que foi destinado ao torcedor do Flamengo atrás de um dos gols, mas evidentemente tem o torcedor do Flamengo também comprando ingressos no setor mandante. Então acredito que o Flamengo jogará em casa contra o Sport, apesar do desfalques, joga contra o Sport que já foi, né? E o Palmeiras, muito desfalcado também, joga contra o Santos na Vila, com o Neymar, Santos com o Neymar neste final de semana. Vitor Birner, o Palmeiras tem a parada mais difícil, né? Muito mais difícil, né? Primeiro porque os desfalques no Palmeiras pesam mais. Segundo porque o Santos é muito mais time que o Sport. E o terceiro aspecto é o que você falou, do ambiente que um time enfrenta e que o outro vai ter que jogar contra. A gente vai ter, o Santos é um gigante do futebol, é um time desesperado, mas se você olha, os últimos 2 jogos santistas não foram jogos ruins, inclusive um deles contra o Palmeiras, e pro Santos é um tudo ou nada. Eu não sei se o Palmeiras vai conseguir tirar proveito disso, mas o Palmeiras também precisar ganhar não chega a ser um tudo ou nada, mas tá quase ali, porque é muito difícil um tropeço do Flamengo contra o Sport. Então o cenário pro palmeirense nesse final de semana é bem mais tenso do que é pro flamenguista. Ô Vini, consideradas as tabelas das duas equipes, você acha que caso o Flamengo assuma a liderança nesse final de semana, vencendo o Sport, e o Palmeiras perdendo ou empatando pro Santos, que é um resultado normal, fica difícil do Palmeiras se recuperar? Não acho que seja tão difícil, porque o Flamengo tem, por exemplo, ainda um Mirassol em Mirassol. Na última rodada. Casa, né? Na última rodada. É um time chatíssimo de enfrentar fora de casa. Tá invicto lá. Não perdeu, exato. Tem o Fla-Flu. E tem o Fla-Flu, então eu acho que assim, a impressão que eu tenho é que vai ser um chumbo trocado até a última rodada. Acho difícil que matematicamente alguém já seja campeão, já antes da última rodada. Acho que os desfalques do Flamengo vão pesar muito. E com relação ao ambiente que o Vitor falou, é muito diferente enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Por pior que seja o Sport, é muito diferente enfrentar na sua casa, um gramado que é historicamente complicado, né, de jogar. Vai jogar na Arena Pernambuco. Os jogos do Flamengo em Fortaleza, no Castelão, por exemplo, sempre tem aquelas campanhas, né? Se tiver um flamenguista na torcida, denuncie e tal. Agora vai ficar mais difícil, né? As duas camisas rubro-negras. E me parece que eu acho que vai ter um ambiente muito favorável pro Flamengo, e acho que a despeito dos desfalques, o Sport
Sport é não só o pior time do campeonato, como acho que é um dos piores times das últimas edições do Brasileiro. Se a gente for pegar retrospectivamente, eu não lembro de times assim... Atualmente tem a segunda pior campanha da história. Então, eu tô tentando puxar da memória as últimas 5 edições e lembrar de um time tão ruim quanto o time do Sport, tão inofensivo quanto o time do Sport, que é o Sport me parece que é muito um elenco de Série B na Série A. É um time que eu olho o perfil dos jogadores, o fato de ter vários treinadores, que também é uma característica da Série B, né? Um bom elenco de Série B é insuficiente para a Série A. Exatamente. Não, e o Sport tem uma gestão que gerenciou o clube esse ano, lembrando muito clubes de Série B. Inclusive tem clubes da Série B que sobem, trocando muito treinador. O Fefux faz Série B, sabe disso. A rotatividade de troca de treinadores é muito maior na Série B. Então, assim, o Sport me parece um time de Série B na Série A. E aí o Flamengo tem a obrigação de passar o carro para mim, assim. Falar em obrigação, Vini deu gancho perfeito. Gil Garcia, o Flamengo não conta com Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Vinha, Varela e Arrascaeta. Isso desfalques selecionáveis, né? Convocados para suas seleções. Fora de jogo por lesão, Pedro, Alan, Léo Ortiz, o Jorginho é dúvida. Mesmo sem todos esses desfalques, o Flamengo ele tem a obrigação de vencer o Sport na Arena do Pernambuco? Fefux, pra mim, esse jogo aí tem tudo pra ser, se não a maior, uma das maiores vergonhas da história do esporte. Porque o esporte, o jogo que vai decretar o rebaixamento do esporte como lanterna, como o Vini falou, uma das piores campanhas da história dos pontos corridos, não vai ser na Ilha do Retiro. O esporte vendeu uma negociação obscura aí que só foi meses atrás. Só foi divulgado recentemente. Não recentemente. divulgou pra torcida, não divulgou pra ninguém. A torcida do esporte soube pela imprensa, quando a CBF anuncia, entendeu? Venderam por 3 milhões de reais um jogo super importante pro esporte, tudo bem, já estaria rebaixado, mas é contra o Flamengo, que é um time que a torcida do esporte tem rivalidade por causa de 87. Mesmo com os desfalques do Flamengo, você vê a escalação do Flamengo, vamos lá. Possível escalação do Flamengo: Rossi, Royal, Léo Pereira, João Vitor, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Tem tudo pra golear o time do esporte. É um belo time. Tem tudo pra golear. Então o esporte vai jogar na Arena Pernambuco, possivelmente com maioria de torcida do Flamengo, que pra mim é uma humilhação. Entendeu? Se ele podia jogar na sua casa, ele vendeu um jogo por 3 milhões, pra quê? Contra o Flamengo. Contra um rival histórico. E não é nem o valor que vai mudar a vida do esporte, Não né? vai mudar. E podendo tomar uma goleada. Então, assim, desculpa, isso pra mim é uma vergonha o que fez a diretoria do esporte. O torcedor do esporte está se sentindo humilhado. O esporte esse ano ganhou 2 vezes em times da Série A, do Grêmio e do Corinthians. O Náutico, na Série C, ganhou 3 vezes em times da Série A esse ano. Ganhou do próprio esporte, ganhou do Vitória e ganhou do Ceará. Então, assim, tem tudo esse jogo pra decretar uma vergonha aí que vai ser difícil de apagar da história do esporte, que pra mim é um dos 3 maiores times do Nordeste. Diego Garcia, eu gosto do Diegão no Puxeta, que o Diego sempre vem com... Contundente. Ele vem contundente. Agudo. Assim. Ele vem agudo. O Diego Garcia, o nosso Samporo da Pompeia, sabe demais. Tem alguma hipótese aí do Flamengo, né, fretar um avião, tentar trazer uma galera antes pro jogo? A gente sabe que não tem muito tempo, né, pra trazer. Vai fretar e eles vão chegar. Só que não sabe a condição desses caras pra jogo, mas também não é isso que vai mudar o jeito que a roda gira. O Flamengo deve passar do esporte, né, Birner? O Flamengo tem muito mais time que o Sport, é muito favorito por todos os aspectos. E o que é interessante é que o Flamengo, nessa guerra, assim, intensa de narrativas e de situações contra o Palmeiras, é praticamente obrigado a fretar um avião, porque a Leila tem o avião dela e trará o Flaco Lopes de volta depois do jogo amistoso da Argentina contra Angola. Ou seja, o Flamengo não pode, a diretoria do Flamengo não pode deixar de fazer algo que a diretoria do Palmeiras faz nesse momento, porque eles discutem por decisões do STJD, eles discutem por prazo que vai haver julgamento, eles discutem dentro de campo, eles discutem arbitragem. Uma rivalidade institucional, né? Não, daqui a pouco vão discutir quem tem a melhor cantina, quem tem o melhor almoxarifado, qual RH trabalha melhor. Esse nível da discussão vai chegando cada vez no nível de loucura maior, então não há opção para o Flamengo não trazer. E se chegar em boas condições, entram para jogar. Aí não dá pra saber, né? No jogo do Fla-Flu, no caso, né? Exatamente. Aí tem essa história, né? Se a cantina do Palmeiras começar a servir um nhoque, a bolonhesa... O feijãozinho melhor, né? O feijãozinho mais bem temperado. Não, mas aqui o meu feijão é mais temperado, aqui é isso. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que o Flamengo deveria, sim, fazer todo esse empenho para trazer o pessoal aí para enfrentar o time do Fluminense? Ou o Flamengo tem condições com o time que tem, o time alternativo do Flamengo vence o time do Fluminense? Qual a sua opinião, hein?
Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso... Essa hora vale tudo, ô Vini? O Cara, jogo mental, ele faz parte desse processo de quem estica mais essa corda pra levar título esse ano? Eu acho que sim, é uma guerra institucional muito clara, né? É meio que uma corrida, quase que um rolê meio guerra fria, assim, de corrida. Eu fiz isso primeiro, daí o outro vai lá e faz, e assim, eles ficam nessa disputa. Mas a verdade é que, assim, para o Palmeiras fretar um voo com. Ainda mais ele, a sua presidente tendo um avião, né? E detalhe, só uma parênteses rapidinho, a Leila vai trazer também o Fabrício Bruno, o Paulo Henrique, né, do Vasco, e tem mais alguém que vem junto nesse voo, que eu tô esquecendo, mas que não é jogador Porque, do Palmeiras. obviamente, pela imagem, institucionalmente, é uma coisa positiva pro Palmeiras. Eu acho que só o com Vitor certeza. Hugo não vem, que ele joga no Corinthians. É isso, né? Acho que E era para a isso. imagem que a Leila tá Sim. tentando construir, né? A gente fez um puxeta, acho que faz umas 2 semanas, falando muito dessa briga, né? Liga Forte versus toda essa rivalidade. A Leila tá tentando construir, já tem algum tempo já, uma imagem de uma gestora preocupada com o futebol nacional e tentando jogar para o Flamengo esse lugar de antagonismo a isso. E o Flamengo tá gostando da carapuça, tá vestindo ela de fato como seria o vilão, né? Dos clubes brasileiros. E nisso, essa corrida ela tem uma importância institucional para o Palmeiras, muito grande. E para além da importância institucional, no campo, o Palmeiras vai precisar desses caras. Diferente do Flamengo, acho que o Flamengo, pelo menos, contra o Sport agora é inviável, enfim, mas o Palmeiras vai precisar, porque o Palmeiras, embora tenha enriquecido o seu elenco, ele ainda não, me parece que não tem tantas opções na comparação com o Flamengo. O Flamengo, o Diegão acabou de listar o time do Flamengo, esse time do Flamengo agora era os 5 melhores do Brasil. Esse time reserva agora, entre os 5 melhores do Brasil. Sim. Então tem uma diferença considerável, e ainda mais para o Palmeiras, que é um time que, digamos que o rosto da arrancada do Palmeiras é a dupla de ataque. Os rostos, no caso, né? É a dupla de ataque. Então, assim, um desses elementos estar fora, os dois, é algo muito importante. Por isso esse desespero para fretar esse avião, e aí faz muito sentido mesmo. Pode ser o fio da balança no jogo. Claro, por falar nessa guerra institucional e tudo mais, Diego Garcia, ontem tivemos aí o julgamento do Bruno Henrique, né, no STJD. Ele foi liberado, não pegou punição em jogos, mas recebeu uma multa de R$100 mil, que, segundo o que o STJD nos diz, é a multa máxima prevista, né, no código no qual ele foi enquadrado. Como é que você vê essa questão do Bruno Henrique passar ileso em questão de suspensão de campo, mas ter que pagar a multa? A gente falou sobre isso ontem até, né, Fefux? O Bruno Henrique, o que é falho hoje é o Código de Justiça brasileiro. O código foi feito em 2009. Ainda não existia esse boom de apostas esportivas, onde alguém ganha dinheiro apostando num cartão amarelo. O código não prevê isso. Ele foi enquadrado em 2 artigos, que, desculpa, não dá pra punir ele pelos 2 artigos. Um era que ele prejudicar a equipe dele. Se o Flamengo diz que ele não tomou, que ele tomou o cartão pra poder cumprir suspensão, foi forçado, então ele não prejudicou. Entendeu? O outro artigo fala em ele alterar o resultado da partida de forma ali pra ser prejudicial. Deliberada. Isso não aconteceu também, entendeu? Porque ele tomou cartão ali, se o clube também pediu, assim, os 2 artigos, que eram 243 e 243A, não se enquadram nesse caso. O certo, a gente fala, ele tinha, na minha opinião pessoal, ele tinha que ser 1 ano fora do futebol, mas isso não se enquadra no que os artigos dizem hoje, porque são artigos antigos. Entendeu? Então, assim, ele foi punido com 100 mil. Mas se ele é inocente, ele não tinha que ser punido em nada. Mas, assim, os artigos são falhos, entendeu? Então, o STJD, pra mim, é uma vergonha. Sempre os caras fazem, desde 99, lá, do Sandro Hiroshi, 2000, toda hora eles estão decidindo rebaixamento, estão decidindo título, 2005, entendeu? E agora, nesse caso, mais uma vez, adia, porque tem violência no Rio, no mesmo dia que o Fluminense joga com o Mirassol. Entendeu? Aí é o auditor que pede vistas, um processo que é público, todo mundo sabe o que está acontecendo. Por 2 dias o processo fica adiado. Então, assim, o STJD cada hora toma uma decisão que a gente contesta, aí parece que eles estão beneficiando o Flamengo, quando o código é falho. Tem que ter uma reestruturação na justiça esportiva para prever o que está acontecendo de aposta. Todos os times são patrocinados por apostas, mas não prevê. O cara ganha dinheiro com o número de escanteio. Como é que você vai regular isso se o regulamento não prevê, entendeu? Então, na minha opinião, pessoal, ele tinha que ter sido punido de alguma forma, mas não podem ser as vozes da minha cabeça que dizem que ele tem que ser punido, tem que ser o que está no artigo, entendeu? Então o Flamengo acaba sendo beneficiado por isso, por um código que é falho, e vai ter o Bruno Henrique à disposição numa reta importante do campeonato. Vitor Birner, tá dando pano pra manga isso, né? Porque ao passo que o Bruno Henrique ele é absolvido, o Vitor Roque vai ser julgado por um post de cunho homofóbico na rede social após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, né? E aí fica aquela história, mas aqui jogou muito rápido, aqui adiou e o meu vai ser suspenso, o seu não foi. E tudo isso faz parte também de uma briga que vai levando o campeonato pra frente, né? Isso é uma tradição do futebol brasileiro. Costumeiramente acontece dos prazos serem diferentes, porque, como disse o Diego, não há uma regulamentação que especifique com clareza
em que prazo o jogador precisa ser julgado, ou um prazo que... Porque para mim, assim, vamos dar um exemplo. O jogador foi expulso diretamente, sem tomar cartão amarelo. Tem que ter uma pena sumária. Então, foi pego 2 jogos, 3 jogos, mais do que, por exemplo, se ele foi expulso por tomar 2 cartões amarelos, uma reclamação e uma falta boba. Né? E aí, isso não deveria passar pela STJD. E tudo tem que ser definido rapidamente. Sabe? Na semana em que aconteceu, com os recursos na semana seguinte, e acabou. Para não ter esse tipo de polêmica. Mas assim é a Justiça Desportiva do Brasil. Eu só discordo do Diego sobre o tamanho da punição. Primeiro, concordo contigo, porque é a legislação e lei se respeita, né? Então, eu concordo, a lei é falha, ela é antiga para o futebol de hoje. Eu só acho que o Bruno, por não ter interferido no resultado e por ter sido orientado pelo Flamengo para tomar o 3º cartão amarelo, porque parece muito claro, apesar do que foi dito no julgamento, não acho que seria justo uma pena muito longa, mas eu acho que teria que ser suspenso por mais tempo, porque eu acho que a pena é perigosa do jeito que ela foi feita. Porque agora qualquer um pode, em tese, avisar que vai tomar o 3º cartão amarelo quando o clube mandar, o cara faz a aposta e a gente já sabe que a pena máxima é em dinheiro de 100 mil reais. Então é uma pena que deixa uma jurisprudência perigosa para o futebol brasileiro e até para saúde financeira da manutenção dos clubes via bets. Porque os bets são fundamentais hoje. Sim. Porque isso deve ser uma coisa que deve incomodar as bets, porque no final... Pessoal, rapidinho aqui. Qual a sua opinião a respeito de tudo isso, de todos esses embrólios aí judiciais do Flamengo aí, nesse caso do Bruno Henrique? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. No final das contas, é uma multa pecuniária que não tira o jogador, que seria o maior impacto, simplesmente porque ele avisou o tio que ia jogar e que ia tomar cartão, e o tio foi lá e jogou. Não sei nem se ele combinou com o tio, né? Talvez tenha sido uma ingenuidade, esse tipo de coisa, o jogador tem que ficar quieto. Então, eu achei a pena perigosa, mas eu também não acho que tinha que tirar o Bruno Henrique por um ano, banir do futebol. Eu não acho que ele quis manipular o resultado. Eu não acho que ele foi sujo, desonesto, sabe? Ele não quis... não foi uma coisa dele, não foi feito para ele ganhar dinheiro. Então, assim... Mas eu acho que a pena tinha que ter entrado na questão dos jogos. É que o recado que o STJD passa, por conta da legislação falha, o jogador pode passar informação privilegiada, pode cometer fraude, porque é um caso mais criminal do que esportivo, e ele não vai receber punição esportiva. Entendeu? Esse é o recado que foi passado. Assim, ele foi punido. Sim, ele foi punido, mas não foi punido no âmbito esportivo. Só que aí você olha quanto dinheiro tem o Flamengo e você fala, não, você olha, qual que é o salário do Bruno Henrique com relação à punição? Pra realidade do futebol, ela é extremamente branda, né? A punição, e ele foi salvo pelo que o Diego falou. Ele foi salvo pelo fato de não existir tipificação no Código Desportivo Brasileiro do que ele fez. Porque se existisse tipificação por envolvimento de aposta, ele estava punido. É muito evidente, o celular periciário tinha mais de 4 mil mensagens, e das 4 mil mensagens, assim, o diálogo, eu até abri agora o diálogo, assim, pra recapitular isso, o irmão dele se refere a tio, né, acho que meio com uma brincadeira, tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Bruno Henrique respondeu, sim. E aí o irmão dele falou, quando o pessoal, quando tomar o 3º, liga pra nós. E ele fala, contra o Santos. E aí o irmão fala, daqui a 2 semanas, e ele fala, joga aí no Google. Então, assim, existe materialidade suficiente, se no caso de existir essa tipificação no Código Brasileiro de envolvimento com apostas, aí ele teria materialidade suficiente para uma punição mais elevada, mas o problema está justamente no código que o Diego falou. A gente já viu inúmeras vezes casos de jogador ser orientado pelo clube, pelo banco, pelo treinador a tomar um 3º amarelo. Jogador que, assim, eu lembro de um caso muito específico com o Zé Rafael, quando ele ainda era jogador do Palmeiras, foi num Palmeiras e Santos, ele tava com 2 amarelos, ele sente a coxa no começo do jogo. Então, sabendo que ele vai ter que sair e provavelmente não estaria no próximo jogo, ele demora pra sair, reclama com o árbitro, até tomar amarelo. Aí ele toma amarelo, ele sai, pronto. Entendeu? Ele, sim, já tomou o 3º amarelo. Você acha isso antiético? Eu acho. Mas, cara, tá intrínseco, tá ali, faz parte. Vocês acham isso antiético? Se você diz tomar propositalmente um cartão pra ficar fora, não é nem uma questão de ser antiético, eu acho que faz parte do jogo. Porque um dos auditores citou isso como uma coisa antiética, como forçar o 3º amarelo. Eu não acho, óbvio que isso vai ser talvez uma discussão mais filosófica nossa, tá, mas eu não acho isso antiético. O que me parece antiético, de fato, é o cara se valer de uma posição privilegiada que ele tem, que é a possibilidade dele, se quiser tomar um cartão, e avisar alguém para ter um ganho financeiro. Mas então, mas qual que é a linha do eu vou tomar um cartão
só pra Só que esse ficar é um de delito fora que do não tem próximo jogo tipificação. porque eu já não poderia jogar? Ou porque quantas vezes a gente viu isso em data FIFA? O cara vai ser convocado, tá fora, ele toma amarelo, o terceiro Direto. pra... Direto. Não, isso acontece- E qual é, onde divide isso do cara que eu sei que eu vou tomar o terceiro amarelo no próximo jogo, eu vou falar com o meu irmão aqui, ó... eu vou tomar. É que aí, pra mim, existe algo que, assim, ele tá dando informação privilegiada pra alguém ter um ganho financeiro num ambiente em que essa pessoa está competindo com pessoas que não têm essa informação. No caso, tô falando da pessoa com que ele conversou, o irmão dele. Eles estavam esses sites de aposta, todo mundo está competindo ali, né? O Diego aposta que o cara vai ter mais escanteios, tu aposta que vai ter mais cartões, eu aposto que vai ter 2 gols por partida e tal. Então, assim, nós estamos apostando, dando nossos lances. Agora, se o Diego tem o irmão dele jogando, isso é antiético. É antiético para com nós, né? Nós três e todas as outras pessoas que estão apostando, além do fato de ser antiético com a própria banca. Então, assim, só que isso não é tipificado no Código Desportivo Isso Brasileiro. é algo Esse é mais o problema. criminal do que esportivo, porque na lei... Sim. A lei criminal isso existe, tem a brecha, né? Em Uma coisa, assim, talvez este caso sirva para uma atualização do código. Então, por exemplo, acidente aéreo. Quando acontece um acidente aéreo, muda-se vários processos em função daquilo que aconteceu. Então, esperam acontecer alguma coisa. Tá demorando já também, né? Então, esperam acontecer alguma coisa para acontecer. Ontem eu tava até assistindo o caso da Eloá, né? E criou-se uma emenda, uma situação limitando o acesso da imprensa à cobertura de sequestros desse tipo, porque teve uma interferência muito forte de imprensa naquele caso. Então espera acontecer alguma coisa. Talvez seja a hora de, dado essa circunstância, tudo isso que aconteceu com o Bruno Henrique, criar-se novos códigos ou, né, atualizá-los, deixar bem claro que esse tipo de conduta seja passível de uma punição assim, assado. Até como disse o Diego, o código é antigo Total. e ele não prevê as questões ligadas às bets. Exato. Que obviamente podem interferir no comportamento de algum jogador, comportamento irregular dentro das partidas. Ou de muitos, se você tem atualiza, bet por número de escanteio, como é que você vai regular se o cara mandou para escanteio de forma proposital? Não existe, você não consegue Só a única coisa é que, obviamente, se houver aumento de volume de apostas atípicas, isso é facilmente detectável, ou seja... Geralmente é assim que pegam, quando vem um montante... fora do comum e a própria para uma casa determinada situação, denuncia né? por interesse da casa também, né, de não perder Não foi um dinheiro. aumento de aposta, foi uma ou outra aposta ali em comum. Eu acho que a família dele, né? Não foi como foi a o fraude grande lá. problema do Bruno Henrique foram as trocas de mensagem. Sim. Eu acho que isso é que acendeu a chama pra colocar fogo na fogueira ali. Porque se não tem isso, se ele conversa pessoalmente com o irmão, esse caso nunca teria vindo à tona. Você não tem como provar. E acabou. Sem Entendeu? dúvida Agora não, você você não tem tem a como provar. troca, você interpreta ali. como você quiser. Desculpe. A aprovação da regulamentação, a regulamentação das bets foi feita de um jeito muito sério. Tá? Foi feito com muitos detalhes, assim, eu conheço quem fez todo o procedimento ali, teve uma preocupação e houve viagens para fora do Brasil, para Inglaterra, para Espanha, onde a coisa é muito mais bem trabalhada, exatamente para evitar esse tipo de coisa, né? E aí, não, eu digo, na Europa acontece há muito mais tempo. Isso, ou seja, não foi feito assim, a Deus dará, de qualquer jeito, ou seja, foi feito para não ter isso, mas obviamente a gente tem o ser humano no meio, e quando tem o ser humano, a gente tem erros. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai enfrentar aí o time do Sport Recife, né? O Flamengo que tem essa partida aí, né? Esse jogo é uma partida em atraso do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar aí o time do Sport amanhã às 6h30 da noite. Lembrando que o Flamengo hoje ele tem os mesmos 68 pontos do time do Palmeiras, então o Flamengo ele não é líder por conta do critério de desempate. Mas acredito que amanhã, né, após a vitória do Flamengo e até mesmo o empate ou a derrota do Palmeiras, aí o Flamengo já assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E outra, né, o Flamengo está muito próximo de assumir essa liderança. E outra, se o Flamengo assumir a liderança, pode esquecer, o título pode sim, né, cair aí no colo do time do Mengão. Lembrando que no início da temporada o Felipe Luiz prometeu, né, que o Flamengo iria buscar esse Campeonato Brasileiro. Então, promessa é dívida. Então, ele tem que correr atrás, o Flamengo tem que correr atrás desse Campeonato Brasileiro. E outra, Libertadores é consequência, tá? Por tudo que foi prometido, na minha opinião, Libertadores é consequência. E chegou na final da Libertadores. E outra, o Flamengo, quando chega na final da Libertadores, a gente já sabe, né? Pode sim, e da forma que foi, para trancos e barrancos, acredito que o Flamengo chega muito forte aí para essa final de Libertadores. Mas qual a sua opinião a respeito aí dessa preparação do Flamengo? Qual o seu palpite para essa partida de amanhã contra o time do Sport? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se inscreva aqui no canal.
já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.